Tranquilo? Bom dia, tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar a nossa aula. Você que vai assistir essa aula gravada, está na página 37 da sua apostila, urbanização. Tá? Então, nós vamos trabalhar o que hoje? Nós vamos trabalhar desde o conceito de urbanização, vamos falar como que esse processo aconteceu, principalmente no Brasil, tá? Também a gente vai estar vendo todo o processo de formação de áreas metropolitanas, e aí eu vou estar chegando até a parte de alguns conceitos urbanos, ok? Depois dessa aula, né, assistindo essa aula, você vai assistir a segunda aula, que vai ser gravada, que eu estou mandando para vocês, que é sobre hierarquia urbana, tá? Um assunto, assim, bastante interessante, que cai bastante aí em qualquer prova que você possa fazer, tá? Tem dúvida? Manda pergunta para a gente aí pelo WhatsApp aí, que vocês sabem, posso demorar, mas eu respondo para vocês, tá? Então, vamos lá, gente, vou compartilhar aqui a tela. Qualquer dúvida, me pergunte aqui, tá? Essa daqui. Então, vamos lá. Bom, pessoal, no caso aqui, né, nós vamos, então, eu falei para vocês, a gente vai focar especificamente em urbanização brasileira, né? Então, a primeira coisa que você quiser anotar, anote aí, tá? Como se você estivesse na sala. Tem pergunta, prof, qual é? Pode falar, tá? Se possível, fala o seu nome, né? Porque o som da voz muitas vezes é próximo de mim, mas eu não consigo relacionar ainda o nome, vocês sabem disso, né? Minha grande dificuldade. Bom, a primeira coisa importante, pessoal, em a gente diferenciar aqui, é você diferenciar o que é urbanização, certo? O que é essa tão importante palavra urbanização de crescimento urbano, tá? Eu vou colocar mais aqui o apontador ali. Então, no caso, o que seria urbanização, o que é crescimento urbano? Muitas pessoas, elas citam ou falam esses dois conceitos como se fosse a mesma coisa. E não significa exatamente a mesma coisa. É lógico que elas estão relacionadas a um espaço urbano. Não esquecer, isso é importante eu começar a falar, porque para mim muitas vezes é tão óbvio isso que eu vou falar, mas assim, eu percebo das perguntas que para alguns alunos você fala assim, nossa, não era tão claro como eu imaginava, né? Então, no caso, por exemplo, quando você fala um município, né, no caso, nós moramos no município de Campo Grande. Um município, ele é dividido em dois espaços, o espaço rural e o espaço urbano. Certo? Quando eu falo espaço urbano, eu estou me referindo basicamente ao quê? A cidade. O espaço urbanizado, a área da cidade. Então, geralmente você fala assim, você mora onde? Eu moro na cidade de Campo Grande. É lógico que a gente está se referindo à cidade, ao espaço urbano, no caso do município de Campo Grande. Né? Porque se você for colocar, preencher, por exemplo, onde você mora, você ia colocar no município de Campo Grande. Então, cidade, né, é a expressão usada para se referir ao espaço urbano. E essa aula, você tem que estar na tua cabeça, tudo que eu falar, você tem que estar pensando com espaço urbano, você tem que estar pensando na cidade. Tudo que eu for falar, você pensa na cidade. É lógico que o campo vai ter uma relação, mas você tem que pensar especificamente dela, tá? A palavra urbanização, ela tem vários sentidos. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram algumas pessoas falarem, quando, por exemplo, chega uma certa infraestrutura num bairro, né, um determinado bairro começa, por exemplo, a ter asfalto, iluminação, começa a ter algum melhoramento naquela área da cidade, né, e aí geralmente fala assim, essa região está ficando urbanizada, né, no sentido de infraestrutura que está chegando. É uma expressão usada, tá? Mas o nome, o conceito urbanização não é isso. Tá? Então, o que é urbanização? Urbanização, ele é um processo, não é uma coisa que acontece hoje, papai, acabou. Ele vai acontecendo, ele inicia, acelera e vai acontecendo, que vai fazer com que as pessoas que vivem no campo, tá? Que moram no campo ou que moravam no campo, por diversas razões que nós vamos estar vendo, ela vai para o espaço urbano. Então, é um processo que resulta da transferência da saída da pessoa do meio rural, ou seja, do espaço rural daquele município, para o espaço urbano daquele município. Ou daquele município ou para um outro município. Necessariamente não tem que se deslocar para o mesmo espaço urbano do município que ele vivia no campo. Ele pode, de repente, para um outro município. Tá? Então, eu sempre falo que é como se fosse uma balança.
né? Então, você tem aqui a população rural e a população urbana. A partir do momento que a população rural ela vai diminuindo e a população urbana vai crescendo, você vai ter o processo de urbanização. Então, a urbanização, em poucas palavras, seria o quê? Seria o aumento da população urbana, quer dizer, a quantidade de pessoas que vão viver na cidade, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma redução da população rural. Então, as duas coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo. Ah, Celilza, então eu posso dizer que o êxodo rural é uma causa da urbanização? Sim, certo? Por quê? O êxodo rural nós vimos que é um movimento de saída da zona rural em direção à zona urbana, né? Então, se eu saio do campo e vou para a cidade, a população do campo vai diminuir e a população da cidade vai aumentar. Isso é urbanização, ok? Então, cuidado com uma coisa. Eu posso dizer que o êxodo rural é uma causa da urbanização, certo? Na verdade, uma consequência também poderia ter sido colocado, tá? Se você inverter, né? Qual é a consequência do êxodo rural, dessa migração? O processo de urbanização, certo? Ou você perguntar qual é a grande causa da urbanização? O êxodo rural. Então, depende de que contexto você estiver analisando. E o que seria crescimento urbano? Ora, o crescimento urbano, o nome já mais ou menos te diz, é o crescimento da população da cidade. É o aumento da população absoluta, número total de pessoas que vivem na cidade, tá? E, consequentemente, da própria cidade. Como assim, Celina? Seria assim, você tem uma cidade que o número de habitantes só cresce, só cresce, só cresce. Só que aí você observa que a população urbana está crescendo, mas a rural estabilizou. Ora, se essa rural estabilizou, mas a urbana continua crescendo, tá? Eu estou tendo um crescimento urbano, certo? Olha, mas de onde que essas pessoas estão vindo? Né? Como é que a população urbana está crescendo se essa população absoluta, perdão, se a população rural não está diminuindo? Olha, você tem duas causas. Ou o crescimento natural da cidade, as pessoas estão nascendo e morrendo, certo? Ou também a gente tem, no caso, a migração urbana-urbana. Uma pessoa que sai de uma cidade vai para outra cidade. Então, aquela cidade que atrai, né, moradores de outras cidades, ela tem, muitas vezes, um aumento de número de habitantes absolutos, né, de total, que vivem na cidade, certo? Então, resumindo, ao crescimento urbano, então fechando, presta atenção. Urbanização, você tem que ter as duas coisas acontecendo. A população rural diminui e a urbana cresce. Então, você vai ter o aumento da população urbana, mas, ao mesmo tempo, a redução da rural. Significa que eu estou tendo o êxodo rural, ok? O crescimento urbano, a população rural, ela fica estagnada, quer dizer que ela não quer dizer que ela não vai mexer, ela vai alterar, porque ela tem um crescimento natural, as pessoas vão nascer e vão morrer no campo. Mas ela fica mais ou menos estagnada e a cidade continua aumentando o número de habitantes. Aí eu vou ter o chamado crescimento urbano. No caso, nós ainda, Brasil, nós estamos no processo de urbanização, tá? Porque o crescimento urbano, ele começa a ocorrer quando você já tem mais de 95, praticamente 90, 95% da população urbana. Aí você vai ter o que? Em torno de 5, 7, 8% da população rural. Quer dizer, aquilo ali basicamente vai ficar ali. E aí as pessoas já migraram para a cidade. Então, quando isso já aconteceu, a gente começa a ter crescimento urbano. Então, por exemplo, esse processo de urbanização, ele é bastante antigo no mundo, né? Vocês saberiam me dizer qual foi o fato? Por favor, me responda aqui no áudio, tá? Você que está ouvindo aí. Você sabe me dizer qual foi o fato histórico e aonde que iniciou esse processo de urbanização no mundo? Alguém poderia me dizer? Não sei se tem alguém aí ao vivo, se tem alguém ouvindo. Seria na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial? Isso, na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial, exatamente. Olha só, e aí na Inglaterra, a primeira Revolução Industrial começou em meados do século XVIII. Então, se você pensar, e isso é super importante se relacionar, a urbanização no mundo iniciou na metade do século XVIII. Tá? Praticamente o que? Iniciou há mais de 200 anos antes da urbanização brasileira.
Porque nós vamos ver que enquanto a urbanização mundial começou a partir de 1750, né, após 1750, o Brasil vai iniciar o processo depois de 1950. Então, a gente começa 200 anos depois, tá? Como essas pessoas... Gente, se tiver alguém tentando entrar aí, vocês não toquem, porque eu não estou vendo, tá? Deixa eu só ver se tem alguém aqui no grupo aqui. Ok, gente? A gente não avisa. Bom, aí voltando. Como eles começaram, né, 200 anos antes do Brasil, muitos lugares da Europa já estão no processo de crescimento urbano, certo? Eles já passaram pelo processo de urbanização. Nós, como nós temos, né, praticamente o quê? Né, se você pegar 70 anos, em torno de 70, 80 anos de urbanização, o processo ainda está ocorrendo. Mais lento do que foi, mas está ocorrendo, certo? Aí uma coisa que sempre aparece nas provas. Você tem que relacionar o processo de urbanização com o que fator? Por quê? Porque ninguém sai da cidade e vai para o campo, ninguém sai do campo e vai para a cidade à toa, tá? Ninguém vai abandonar o campo para a cidade. Então, o que acontece? Essa urbanização aqui no Brasil está relacionada ao êxodo rural. Significa que no campo alguma coisa estava acontecendo que causou essa repulsão, essa saída, e ao mesmo tempo eu tenho algum fator na cidade que está atraindo essas pessoas, né? Porque ninguém sai, nós já vimos imigrações, que ninguém vai embora de um lugar se eu não tenho um problema onde eu estou, e se eu estou indo para lá, alguma coisa está me atraindo lá, certo? Então, o fator que fez com que o campo passasse a ser uma área de repulsão de saída, começa a ocorrer a mecanização do campo. É lógico que vai ser uma coisa gradativa, muito lenta, certo? E essa mecanização ela vai estar relacionada justamente com a industrialização da cidade. Porque se começa a ter um processo de industrialização, o que vai acontecer? Aos poucos, essa tecnologia vai chegar na zona rural. E essa máquina vai substituir o trabalho humano, certo? Um outro fator também que sempre pesa, sempre que falar de saída de pessoas da cidade, do campo, sempre que falar por que as pessoas estão sendo expulsas, qual é o fator que não segura as pessoas no campo, no Brasil, um fator que sempre pesa é a concentração de terra, concentração fundiária, né? Porque imagina, se a terra está concentrada na mão de uma minoria, ok? E ainda a mecanização chega, diminui o número de emprego. Se eu não tenho o meu pedacinho de terra para eu trabalhar, para eu plantar, eu não tenho como sobreviver na zona rural, no campo. Aí o que eu vou fazer? Eu abandono, no caso, o campo e vou embora para a cidade. Onde eu acredito, vou pelo menos acreditar, que na cidade eu vou encontrar emprego. Então, sempre que você falar em urbanização, sempre, isso pode ser Brasil como mundo, você relaciona com a industrialização, porque as duas, elas andam juntas. Ah, mas por que as duas vão andar juntas, Eleusa? Ora, a indústria, ela vai concentrar na zona urbana. A partir da industrialização, a zona urbana passa a ser o principal espaço, e não a zona rural. Não que a zona rural não é importante. Hoje existe uma relação, uma inter-relação, uma depende da outra. Mas como as indústrias elas vão crescer no mundo e no Brasil, e elas vão estar concentradas nas cidades, o que vai acontecer? Automaticamente, ela passa a atrair as pessoas para aquele novo espaço, o espaço urbano, e aí ela começa a diminuir no campo, aí começa a ter essa migração campo-cidade, certo? Então, urbanização, ela está uma relação direta com industrialização. Então, quando você fala em mundo, você vai pensar na primeira Revolução Industrial, meados do século XVIII e iniciando na Inglaterra, certo? Brasil, você falou em Brasil, você vai lembrar de urbanização brasileira, onde vai acelerar, certo? Na verdade, inicia e acelera com a industrialização brasileira, ok? E aí, quando você fala nesse período, o que a gente tem que pensar? Bom, quando que basicamente assim inicia o processo, né? O início dessa saída de pessoas. Segundo, né, os dados, a urbanização brasileira ela é relativamente recente, ela não tem 100 anos, galera, nós não temos 100 anos de urbanização, certo? Então, se você pensar, os países europeus, eles têm quase 300 anos de urbanização,
Aí você começa a entender, né, a estrutura das cidades, você vai começar a entender uma série de características de espaços urbanos, por exemplo, da Europa, que teve uma urbanização muito antiga e foi o primeiro lugar, se você comparado com cidades brasileiras, por exemplo, tá? E aí, por que começa na década de 30, pessoal? Então, essa urbanização na década de 30, ela começa por diversas razões. Primeiro que vocês devem estar lembrados, e eu falei na migração, que nós tivemos, no início do século passado, a cafeicultura era a principal e mais importante atividade econômica, né? A base da economia brasileira era monoagroexportadora, ok? Mas aí o que vai acontecer? Eu tenho a crise de 29, e a crise de 29 vai fazer com que a cafeicultura entre em decadência. Então, as pessoas desempregadas, e elas não tendo muitas vezes outra atividade no campo, aos pouquinhos ela começa a migrar em direção à cidade. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha se tem alguém aqui tentando entrar. Só um minutinho. Aí, no caso, pessoal, vou permitir aqui alguém querendo entrar aqui. Ó, voltando aqui. Deixa eu só voltar aqui, galera. Voltou? De boa? Vamos lá. Ó, me dá um ok. Vocês estão vendo aí, né? Tô cuidando na hora aqui. Oi, estão aí? Vamos lá. Continuando. Aí, no caso, pessoal, o que aconteceu? Então, na década de 30, a gente vai ter, no caso, esse processo de êxodo rural iniciando no Brasil, né? Porque a década de 30 inicia o êxodo rural no Brasil, e aí, gradativamente, as pessoas vão indo para a cidade. Então, se o êxodo rural ele inicia praticamente entre a década de 30 a 40, quer dizer que o processo de urbanização inicia também nesse período, porque uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Vai acelerar todo o processo de urbanização aqui, ó, entre a década de 50 até a década de 90. A partir da década de 90 para cá, né, há 30 anos para cá, o que a gente tem observado? Que esse processo está muito mais lento. Não que não ocorra ainda. A gente não está ainda pelo crescimento urbano. A gente está no processo de urbanização. Mas já está de uma forma muito lenta. Em algumas regiões, mais lenta, outras um pouco mais aceleradas. E nós vamos ver que a urbanização no Brasil ela não é igual. Tem lugares muito mais urbanizados do que outros. Tá? E aí, quando você fala, no caso da urbanização acelerar a partir da década de 50, a gente vai fazer uma relação com o quê? A gente vai fazer a relação com a industrialização, que é o conteúdo que a gente vai estar vendo na parte econômica, e eu vou estar falando de que governo, década de 50? Eu vou estar falando do governo de Juscelino Kubitschek, JK. Então, o JK, ele acelera a industrialização brasileira e vai ser a partir do governo de Juscelino Kubitschek, no final da década de 50, que vai acelerar a urbanização brasileira, tá? Porém, nesta época, o Brasil ainda era rural, era uma população predominantemente rural, tá? E o que vai acontecer? Esse processo de urbanização que vai acontecer, né, durante essas décadas, ela vai, de certa forma, ser muito atrativa nas grandes cidades. Então, aquelas maiores cidades brasileiras, como uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, mas principalmente vou pensar no caso de São Paulo, como ela era muito atrativa, até mesmo pela questão da industrialização, que nós vamos estar vendo, apesar que acho que vocês lembram, que a indústria durante décadas ficou concentrada na cidade de São Paulo e no entorno de São Paulo, as pessoas começam a migrar tudo para São Paulo. Aí você começa a ter o início do processo que a gente chama de metropolização. Ou seja, essas cidades elas vão crescendo, se tornam metrópoles, certo? E aí você vai ter a formação das grandes metrópoles. Tá? E a metropolização, ela acaba controlando, ela acaba oferecendo produtos e serviços e mercados e comércios, onde ela vai crescer e vai chegar em vários níveis, né, de metrópoles, como nós vamos ver na próxima aula gravada que eu mandar para vocês, tá? E aí eu posso ser uma metrópole regional, uma metrópole nacional ou mesmo uma metrópole global, ok? Então, o que você tem que relacionar? Quando iniciou a urbanização brasileira, que começa daqui de 30, acelera entre os anos 50 até 70, que é o grande período, tá? E aí, o que a gente observa? Vocês têm esse dado aqui,
na sua apostila essas tabelinhas. A maior parte das tabelas eu peguei da sua apostila, tá? Então, o que vocês devem observar aqui, ó? Bom, por que está 2010? Não esquecer que os grandes censos, eles são feitos de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos. O grande censo era para ser feito agora, em 2020, mas já foi, né, adiado para o ano que vem, 2021. Certo? Então, 2021 que vai ter esse novo censo. Então, os dados realmente a gente vai ter lá no final de 2021 para 2022. Até lá você não vai precisar mais desses dados, porque você já passou na universidade, se Deus quiser. Só que aí o que acontece? A gente tem o dado do censo e depois alguns que a gente vai atualizando, conforme alguns dados divulgados. Então, se você pegar, ó, 1940, década de 40, gente, 69% da população brasileira era rural. É quando inicia, de 30 para 40, inicia o êxodo rural e a urbanização. E aí, o que a gente vai observando? Gradativamente, você vai diminuindo, olha só, a população rural, ó, de 69 cai para 64, cai para 55, 44, vai diminuindo, e automaticamente vai acelerando de uma forma bem mais rápida, olha só, a partir dos anos 60 e 70, como acelera o crescimento de população urbana. Então, ó, perceba aquela balança que eu falei, tá? Essa vai diminuindo, a outra vai aumentando, então está tendo um processo de urbanização. Se eu estivesse analisando um gráfico, que isso aqui está mais ou menos estabilizado, certo? Só que o número de pessoas continua aumentando, aí teria crescimento urbano. Como eu falei para vocês, o Brasil está no processo de urbanização, tá? Então, olha aqui, em 2010, 84% da população brasileira já vivia na cidade. Hoje nós estamos na média de 85% a 86%. É variável, né? Se coloca entre 86% e 87% mais ou menos de população urbana. Isso é a média brasileira, né? Significa que pelo menos de cada 100 brasileiros, no mínimo, 86, 87 brasileiros moram em alguma cidade no Brasil, tá? E a maior parte ainda, apesar que esse processo tem diminuído muito, certo? Que nós estamos tendo um processo de desmetropolização. O que é esse processo de desmetropolização? As pessoas estão saindo das metrópoles, certo? Das grandes cidades, né? Por diversas razões. E elas estão indo principalmente para onde? Para aquela cidadinha pequenininha? Não, ela vai para a cidade média, certo? Porque a cidade média, ela tem uma estrutura, certo? Ela consegue te oferecer uma série de serviços, certo? E você tem melhor qualidade de vida. Sendo que numa grande cidade você pode ter tudo, mas qualidade de vida é uma coisa que, de maneira geral, as pessoas não têm. Já pequenininha, você pode ter muita qualidade de vida, mas vai faltar emprego, é cidade que sabe que não gira dinheiro, que talvez as pessoas acabam não sendo muito atraídas. O que a gente observa? Que o Brasil só tornou-se urbano na virada da década de 60 para 70. Então, preste atenção no que eu vou dar para vocês aqui. Se você pegar os dados do Brasil até 1964, o Brasil era predominantemente rural. Segundo os dados, a partir de 1965, porque vocês podem ver que aqui em 60 já estava 45, 55, quase 50-50. Aí em 65 vai ser o ano que a população urbana dá uma passadinha na rural. Passa a ser um pouquinho maior do que a rural. Então aí o Brasil passa a ser urbano. Celius, o que aconteceu, certo? Na década de 60, que estimulou o fenômeno da urbanização e fez com que a maior parte da população já passasse a ser urbana, tá? Na verdade, o processo já tinha iniciado, devido à industrialização, já falei para vocês, mas aconteceu um fato que a gente vai estar falando lá em espaço agrário, que vai ser importante. Em 1964, foi criado, já no período militar, depois a gente vai falar desse contexto, foi criada uma lei chamada Estatuto da Terra, onde nesse Estatuto da Terra, nessa lei, todo trabalhador rural brasileiro passaria a ter os mesmos direitos trabalhistas de um trabalhador urbano, que até então não tinha. Não esqueça que a CLT, que foi criada por Vargas, ele criava direitos trabalhistas para o trabalhador urbano, mas não a rural. E aí o que aconteceu? Em 64, com o Estatuto da Terra, que cria várias coisas, várias leis em relação ao espaço agrário, que a gente vai falar, inclusive em relação à reforma agrária, mas ele cria
o direito do trabalhador rural ter direitos trabalhistas. E aí, como isso passa a ser algo obrigatório, muitos fazendeiros não tinham condições de bancar, né, todo o custo trabalhista. E aí houve uma grande demissão. Muitos trabalhadores foram mandados embora. Vai ser nesse momento que começa a surgir em maior quantidade no Brasil o trabalho temporário, que a gente popularmente chama de boia fria, certo? E que vai crescer, né, depois desse processo. E aí, o que acontece? Como as pessoas elas foram demitidas e elas não conseguiram emprego na cidade, elas acabaram, no campo, perdão, elas acabaram migrando para a cidade. Então, sempre que acontece uma inversão, você tem que pensar, cara, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu naquele momento que houve esse processo. Porém, como o censo é feito por década, né, o que ele vai fazer? A gente só vai ter comprovado essa inversão de rural para urbano no censo de 1970. Então, no censo de 60, ele retrata a década de 50. No censo de 70, ele retrata a década de 60 e assim por diante. Então, por exemplo, nos próximos censos, ele vai retratar a década de 2010 até 2020, 2021. Certo? Ele não vai estar retratando 2021, né? Vai ser retratado lá em 2030 e assim por diante. Então, quando você analisa como dado, a gente fala assim que a partir da década de 70, certo? A população brasileira passa a ser predominante urbana e só cresceu. Tranquilo? Bom, quais são as regiões mais urbanizadas? É lógico que se eu fazer essa pergunta da apostila, você deve ter olhado, então eu não vou fazer como surpresa, né? Porque eu acho que você deve ter visto. Mas quando as pessoas, esses dados aqui são de 2015, tá? Então deu uma atualizadinha aqui. Quando você olha por regiões, tem muita gente que estranha, certo? Então, olha só, em 2015, né, o dado aqui do IBGE, da Pesquisa Nacional para Amostragem de Domicílios, o PNAD, que geralmente é muito usado, né, para fazer esses indicadores, dizia que há 5 anos atrás a população urbana brasileira era em torno de 85%. 85% a média do Brasil. É por isso que a gente fala que hoje a gente está em torno de 86% a 87%. Só que quando você analisa por regiões brasileiras, né, e aí as cores representam as regiões, o que a gente observa? Que existe uma variação muito grande da maior, olha só, 93% de urbanização do Sudeste contra 73% da região Nordeste. Eu acredito que, se eu tivesse feito essa pergunta para vocês, antes de vocês estarem olhando aí, né? Se você já tinha olhado, não sei. Perguntado para vocês, gente, enumere para mim, da primeira até a quinta, quais são as regiões mais urbanizadas. Eu acredito, Cidilza, pelo que eu já vi em várias aulas, que a grande maioria iria dizer o seguinte: primeiro é o Sudeste, segundo é o Sul, terceiro, muita gente lembra do Nordeste, certo? Aí, muitas vezes, as pessoas geralmente colocam o Norte como a menos urbanizada, né? E, no caso, o Centro-Oeste como quarta. Então, seria assim, né? Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, certo? E a grande maioria geralmente não acerta que a região Centro-Oeste é a segunda mais urbanizada, certo? E aí o que acontece? Você fala assim, nossa, mas a nossa região, gente, a nossa região, ela tem uma média de pelo menos 88% de população urbana, tá? Inclusive tem uma tabelinha aqui na tua apostila que está mais detalhado, né? Que esse aqui é de 2015, né? Essa tua apostila que a gente tem aqui na página 37, essa tabelinha, ele mostra, né? Em 2010, 92,9% do Sudeste era urbano, e aí você tem o Centro-Oeste com 88%. Certo? E aí o Sul, 84%. O Norte, pessoal, ele perde por menos de 1% pro Norte. Ele ganha, né? Ele não perde, ele ganha. Menos de 1%, que está nessa faixa de quase 74%, e o Nordeste quase 73%. Aí eu te pergunto, se alguém está aí para me responder, né? Vamos lá, se alguém vai me responder. Alguém saberia me dizer, pessoal, por que a região Centro-Oeste ela é mais urbanizada do que a região Sul? Por que tem maior número de habitantes vivendo na cidade na nossa região do que na região Sudeste? Alguém estaria aí para me responder? Muita gente põe para gravar e não fica assistindo ao vivo, né, galera? Vamos lá, vamos lá. Não responderam? Não sabem? Vamos lá. Por quê?
Então, vamos lá, vamos explicando para vocês. Na verdade é o seguinte, pessoal. A região sudeste, galera, ela é óbvio que todo mundo já vai imaginar por que ela é a primeira, né? Foi a região que mais atraiu, a região industrializada, então ela vai ser sempre a primeira. Ela está quase em primeira em tudo. Quase em tudo. Certo? A Centro-Oeste, ela é a segunda mais urbanizada, e olha que ela tem praticamente 4% de diferença em média, tá? Se vocês olharem aqui, ó, é uma diferença até considerável. Por quê? Porque a base da nossa economia é o setor primário. E setor primário, basicamente, seria o quê? Seria agricultura e pecuária. Aí você fala, gente, mas peraí, mas é setor primário, agricultura e pecuária? Como que a maior parte vive no campo? Aí é que tá. A nossa região, ela tem duas atividades que, apesar de ser atividades rurais, elas não têm um grande número de pessoas ativas trabalhando no campo. Por quê? Porque a pecuária é uma atividade que gera pouco emprego, pouquíssimo emprego, certo? As pessoas, basicamente, elas não trabalham em grande quantidade na criação de gado. Então, é uma atividade que tem pouco emprego. Então, as pessoas vão para a cidade. Segundo, a agricultura da nossa região, ela é voltada para a exportação. Então, a agricultura moderna, a agricultura mecanizada, e essa mecanização não gera emprego. Então, as pessoas, de maneira geral, elas não têm muito emprego no campo do Centro-Oeste e automaticamente elas acabam migrando na cidade. Muitas vezes até trabalham em atividades ligadas ao campo, mas no espaço urbano. Já a região sul, por que ela ficaria em terceiro lugar? Aí tem a ver com aquela aula que você deve ter assistido, se você não assistiu, tem que assistir, sobre imigrações. Lembra que nós falamos que a região sul foi a região que mais atraiu imigrantes, principalmente italianos e alemães. E esses imigrantes foram povoar, não esqueça disso, essas áreas serranas do sul, certo? E eles fizeram essa ocupação em pequenas propriedades e trabalho familiar. Então, ainda essa região, o sul, é a região com o maior número de minifúndios. Não estou falando que predomina, certo? Mas existe a maior quantidade. Se você pensar Brasil, a maior quantidade dos minifúndios estão localizados no sul do Brasil, uma herança do imigrante. E esses minifúndios ainda utilizam muito o trabalho familiar. Então, de maneira geral, acaba tendo mais gente, um pouquinho mais gente, morando na zona rural do que na nossa região, que é uma base mais primária, certo? E aí o norte e o nordeste é uma diferença pequena, até mesmo porque o norte, as atividades, muitas vezes do campo, né, que seria ligado à pecuária, que é bem menor, né, desenvolvida na região, e o extrativismo, muitas vezes por falta de condições de sobrevivência, as pessoas migram para a cidade. E são cidades que crescem sem planejamento nenhum. Ok? Então, a gente tem essa diferença. Então, olha só, segundo os dados até agora, nós temos essa ordem. Pode ser, não acredito, mas pode ser, não é difícil, ainda mais Nordeste e Norte, que está muito próximo, pode ser que, de repente, um novo censo diz que ou se igualou ou inverteu. Por enquanto, o dado que nós temos é que primeiro é a região sudeste, a mais urbanizada, segundo o centro-oeste, depois o sul, depois o norte e, por último, o nordeste, com uma diferença muito pequena aqui, ó, que dá mais ou menos em média de 1%. Ok? Bom, como que foi a urbanização brasileira, né? O processo de urbanização brasileira, pessoal, ele ocorreu de forma muito rápida. A urbanização foi rápida, né? Tinha que colocar rápida, não rápida. Foi muito rápida. O início começa na década de 40, praticamente, e torna-se urbano na década de 70. Então, pensa, um país que começa esse processo de aumento da população urbana em relação ao rural nos anos 40, e na década de 70, a população já é urbana. Gente, em 30, 40 anos, o Brasil deixou de ser rural e passou a ser urbano. Ou seja, foi uma urbanização, um processo muito rápido. Tá? Então, esse processo foi muito rápido. Ok? E como foi muito rápido, gente, isso aqui é importantíssimo, ó, vocês guardarem, tá? Então, ó, ele foi um processo rápido, porque ele começa aqui ó, na década de 40 e ele já passa a ser urbano nos anos 70, certo? Ele foi sem planejamento urbano, não teve planejamento urbano, porque as cidades vão crescendo, certo? Sem planejamento e organização,
E aí a gente vai começar a observar que como essa cidade cresceu sem nenhum planejamento, a gente vai ter o que a gente chama de segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? O Enem ama essa expressão, tá? Socioeconômico, socioespacial, socioambiental. Toda vez que falar o sócio alguma coisa, você tem que colocar o homem no processo. O homem no processo. Socioambiental, a relação do homem com o ambiente. Socioeconômico, o homem com a economia. Socioespacial, o lugar com a população. Sempre. Então, quando eu falo segregação socioespacial, significa que, como a cidade vai crescer de forma desorganizada, alguns espaços vão ter toda uma estrutura e outros não. E aí, como você não tem condições financeiras, você não vai ter condições de pagar o melhor espaço, o melhor lugar para você morar. Você vai morar onde? Nas favelas, nas beiras de córregos, nas encostas de morro, tá? E aí vem a expressão segregação. Você vai ter essa separação entre quem pode e quem não pode pagar aquele espaço na cidade. A gente vai ver isso depois, tá? Em problemas urbanos. Também vai agravar os diversos problemas urbanos. Que problemas? Problemas, olha aqui, ó, socioeconômicos, desemprego, subemprego, né? A desigualdade social no espaço urbano, ela é muito mais marcante, né? Então, todas as relações de como que o homem vai sobreviver nessa cidade, economicamente falando, e problemas ambientais. Dentro desses problemas ambientais, estou falando de problemas ambientais urbanos, ok? Então, eu estou falando de quê? De enchentes, estou falando de deslizamento de terra nas encostas de morro, num bairro, numa cidade. Eu estou falando, de repente, de poluição atmosférica, ilha de calor, inversão térmica, contaminação das águas, dos rios, tudo que você imaginar de problema ambiental urbano vai ser agravado com essa urbanização acelerada, rápida e desorganizada. Ok? Então, eu não vou entrar muito nesse enfoque, por causa do nosso tempo, eu estou controlando o tempo aqui, e também em relação a esse assunto que na próxima aula a gente vai falar específico dos problemas urbanos. Um assunto que geralmente gosta muito de aparecer, tanto no Enem como vários vestibulares, principalmente vestibulares de São Paulo, né? Que é toda essa questão de como que a população ocupa esse espaço urbano. Como a maior parte da população vive em espaço urbano, você tem inúmeros problemas. Então, as provas adoram perguntar isso, que a gente vai falar especificamente na próxima aula. Ok? Bom, aí o que acontece? Aí queria atenção aqui, que isso aqui já vou fazer um link para a próxima aula que você vai assistir sobre, basicamente, aqui no caso, hierarquia urbana. Então, o que vai acontecer? O que é conurbação antes disso, né? O que é conurbação? Né? Vocês lembram? Não é corno, né? É conurbação. A conurbação, pessoal, é quando você tem um crescimento tão grande das cidades que elas crescem de tal maneira e elas se unem fisicamente falando. Fisicamente. Você não consegue distinguir aonde termina e aonde começa a outra cidade. Quem conhece cidades como na Grande São Paulo sabe do que eu estou falando. Não precisa ser só Grande São Paulo, pode ser Grande São Paulo, Grande Curitiba, Grande Porto Alegre, Grande Belo Horizonte, Grande Rio de Janeiro, né? Que seria o quê? Brasília, tá? O RID, né? No caso, que a gente vai ver na próxima aula. Brasília, quem conhece Brasília sabe. Você acha que você está em Brasília, porque você não está no plano piloto, né? Que é em Brasília em si, mas você está em alguma cidade administrativa no entorno que está tudo grudado, né? E você que muitas vezes até mora lá, você nem sabe. Então, o que é conurbação? É uma união física entre duas ou mais cidades, certo? Duas ou mais cidades. Exemplo, São Paulo é a grande área conurbada. Então, o que acontece? Quando você tem o crescimento das metrópoles brasileiras, que a gente chama de metropolização, exemplo, cidade de São Paulo, boom, cresce, rápida e muito desorganizada, aí teve tantos os problemas, tá? E todas as grandes cidades, grandes metrópoles, certo? Elas vão crescer de uma forma muito rápida. E aí o que acontece? Você começa a ter um aumento de cidades aos seus arredores, nos seus entornos, certo? Que vai começar a surgir cidadezinhas próximo dessas grandes metrópoles, tá? Até mesmo por questões de possibilidades, né? Se você analisar a história, como que surgiu, a gente começa a perceber que elas começam a surgir ali no entorno. E aí, o que acontece? Quando você tem um crescimento dessa metrópole, ela vai expandindo.
Eu acho que ela tem um espaço. A cidade tem um espaço do município. Não esqueça, certo? Só que muitas vezes esse município, o espaço urbano cresce tanto que ele come o espaço rural. Você pensar como a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo praticamente tem um mínimo de espaço rural. O espaço rural foi engolido pelos bairros, né, pela ocupação urbana. Então, o que acontece? Você vai ter a expansão da metrópole. E as cidadezinhas que estão ao lado também vão crescendo, também vão crescendo. Então, o que a gente vai ter? Você tendo essas duas coisas juntas, eu vou ter uma junção dessas áreas urbanas, uma vai grudar na outra, chega uma hora que uma não cresce mais nem a outra, porque já grudou tudo. O que separa uma cidade da outra é uma rua, certo? E aí eu tenho um processo que a gente chama de conurbação. Detalhe, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, eu falo que a grande área conurbada, a grande área, né? Mas o melhor exemplo seria Corumbá e Ladário. Quem conhece Corumbá e Ladário está grudado, tanto é que tem gente que acha que Ladário é um bairro de Corumbá, né? Está grudado, tá? Mas, assim, Campo Grande não tem nenhuma área conurbada. Não tem, tá? Então, se for o site de Campo Grande, vou para Terenos, é ali. Vou para Cidrolândia, é ali. Mas você pega espaço rural, espaço vazio. Então, Campo Grande não tem uma área conurbada. Diferente de outras grandes cidades, grandes metrópoles. Quem conhece Curitiba sabe. Você chegando em Curitiba, você não sabe se você está em Curitiba ou cidade no entorno. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador e assim por diante das grandes cidades, Goiânia, tudo grudadinho ali, certo? Então, você tem uma área conurbada. Esse processo de conurbação, tá? Forma-se assim, porque uma imensa área urbana pertencente a municípios diferentes. Então, elas estão grudadas, mas elas têm prefeituras diferentes, certo? Cada um tem o seu prefeito, cada um tem a sua administração, cada um tem os seus vereadores. Só que chega uma hora que elas estão tão grudadas que uma interfere na outra. Aí, o que é necessário fazer? É necessário eu ter um projeto integrado, porque o que esse município faz atinge diretamente o outro. E, em consequência disso, cria-se uma região ou área metropolitana, como eu mostrei aqui, ó. Então, olha só, se vocês pegarem essa foto que eu coloquei, vocês não têm na apostila, né, coloquei aqui, perceba o seguinte, a cidade de São Paulo está aqui no miolo, aqui, ó, no meio aqui, tá? E você vê, né, que é cortado por vários rios aqui, se pesa bastante. São Paulo está aqui no miolo. Só que o que acontece? Gente, olha a quantidade de cidades, de espaço, que está tudo grudado em São Paulo. São Paulo tem um bicho mais ou menos compridinho, assim, tá? Tudo grudado aqui em São Paulo, certo? Isso aqui, pessoal, forma a região metropolitana de São Paulo. Então, essa junção, como eu coloquei, essa junção, essa união física entre os municípios, começa a desencadear problemas, certo? Em serviços, como transporte, educação, saúde, segurança, entre outros. Aí, o que acontece? Nesse sentido, para eu resolver esse problema, surge a necessidade de se desenvolver uma política pública urbana integrada. O município A junto com o B, com o C, com o D, com o E, e aí eu formo uma região metropolitana que está na Constituição, que dá o direito ao governo daquele lugar, daquele estado, criar uma região metropolitana, certo? E aí, se for criada essa região metropolitana, eu tenho um planejamento integrado, eu tenho recursos integrados, eu tenho verbas que vão para isso, tudo integrado. Tá? Então, essa região metropolitana, que é a maior do Brasil, que são 39 municípios conurbados, certo? Onde essa população da Grande São Paulo hoje tem mais de 20 milhões de habitantes, mais de 20 milhões, onde a cidade de São Paulo tem na faixa de 12 milhões, uma mega cidade, certo? Então, você tem essa população tudo grudada. Por isso que quando você vai para São Paulo, você nunca sabe, quando você está chegando em São Paulo, se você já está ou não. De repente, você está em algum município, Osasco, Barueri, sei lá, São Caetano, Diadema, São Bernardo, depende de onde você estiver chegando. Ok? E quem já viajou de avião para São Paulo sabe, quando você começa a chegar, você vê aquele espaço, você não sabe. Você tá de repente, você acha que está sobrevoando sobre São Paulo e ainda não está. Ok? Então, isso é uma região metropolitana. Bom, deixa eu olhar meu tempo aqui. Tá, tem que bater. O que é uma megalópole? Tá? Então, nós já falamos que é uma região, uma área conurbada. Falei o que é conurbação, olha os conceitos. Conurbação. Falei o que é uma área metropolitana, que é o que a gente chama de grande alguma coisa. Grande São Paulo. Grande Rio. Não estou falando que a cidade é grande, estou falando daquela cidade, uma metrópole no centro, e aí as outras conurbadas em torno, tá?
E aí vem outro conceito interessante, que é megalópole. O que é uma megalópole? Tá? Não é uma metrópole. O que é uma megalópole? Uma metrópole, tá? É aquela cidade que ela exerce uma grande influência, certo? Econômica, política, social. É aquela cidade que oferece serviços, produtos, que só ela tem, ou naquela região, ou naquele país, ou que ela possa ter no mundo. Por isso que as metrópoles são classificadas em regionais, nacionais e mundiais. Então, nós vamos ver que as metrópoles mundiais hoje são chamadas de cidades globais, ok? São aquelas cidades que elas extrapolam a importância no país. Ela é muito mais do que nacional. Então, São Paulo e Rio de Janeiro não é simplesmente as principais cidades do Brasil. Elas não são metrópoles nacionais. Elas já são metrópoles globais. É lógico que se ela é global, ela interfere diretamente no país. Tranquilo? Bom, só que aí o que é uma megalópole? Então, eu coloquei aqui, ó, esse mapinha. Você tem aqui ó, a cidade de São Paulo, e aí você tem aqui alguns municípios aqui, ó, que estão na Grande São Paulo. Essa área todinha aqui, ó, é a área, né, que está ocupada pelo homem, você tem a Grande São Paulo. Você tem as cidades aqui, ó, tá? Osasco, você tem todas as cidadezinhas aqui, São Bernardo do Campo, Parará, Guarulhos, né, que é o segundo grande município aqui, né, da Grande São Paulo aqui. Você tem tudo aqui. Quem já viajou de São Paulo para Guarulhos, né, principalmente no aeroporto, vamos supor que você está em São Paulo, vai para o aeroporto em Guarulhos, que é o internacional, cara, você nem percebe. Você acha que você está na cidade de São Paulo, você já mudou de cidade, né? Então, aqui, ó, é a região metropolitana de São Paulo. E aqui eu tenho a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu tenho Rio de Janeiro, e aí eu tenho, Duque de Caxias, Nilópolis, São João do Meriti, Duque de Caxias, Belfort Roxo, Nova Iguaçu. Gente, tudo isso aqui a gente acha que são bairros. Não, são cidades. Forma a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Eu tenho uma metrópole aqui, eu tenho uma metrópole aqui. Quando você tem uma ligação física entre uma metrópole com a outra metrópole, eu falo uma megalópole. Então, o que é uma megalópole? É a expansão de duas ou mais regiões metropolitanas, certo? E essas cidades, sobre esse eixo de ligação, eles ficam conectados de tal maneira que parece que você sai de uma metrópole, você vai, chega na outra, parece que você está no mesmo lugar, tá? Só que no caso, no Brasil, pessoal, a gente está tendo a gente fala que a gente tem uma megalópole no Brasil incompleta. Por quê? Porque até mesmo porque eu tenho regiões serranas aqui, tá? Perceba que aqui, ó, essas áreas pontilhadinhas são as áreas antropozadas, né? Ou seja, onde o homem já ocupou. Perceba que você tem várias áreas, mas você tem algumas áreas que, por alguma razão, ela não teve grande ocupação, certo? Então, se você sair do Rio de Janeiro, pegar aqui, ó, essa BR-116, que é principalmente aqui a Via Dutra, né? Que é o elo de ligação, até São Paulo, ou São Paulo, Rio de Janeiro, né? Aqui a principal eixo de ligação, perdão, é a Via Dutra. Aqui é o Vale do Paraíba, tá? Para quem não lembra, para quem não sabe, aqui é o Vale do Paraíba, a região mais populosa, mais industrializada e mais importante do Brasil, certo? Onde a gente vai ter São José dos Campos aqui, né? O grande tecnopolo brasileiro, tá? Então, se eu sair daqui de São Paulo, e chegar até o Rio de Janeiro, e tiver tudo interligado, grudado, conurbado, eu formo uma megalópole. Então, megalópole é a união física entre duas ou mais cidades. No Brasil, a gente fala que ela está ainda sendo formada, mas nós temos grandes megalópolis no Japão, temos grandes megalópolis nos Estados Unidos, grandes megalópolis na Inglaterra, tá? Até mesmo porque o processo é bem mais antigo do que o nosso, ok? Bom, outro conceito importante, cidades globais. O que é uma cidade global? Deixa eu cuidar o tempo aqui. Nossa, estou terminando meu tempo. Cidade global, pessoal, seriam as metrópoles globais ou metrópoles mundiais, tá? Todos esses pontinhos aqui, vermelhos aqui, maiores ou menores, desde a Oceania, na Ásia, né? Olha aqui no Japão, na China tem um monte, Sudeste Asiático, Índia, no Oriente Médio, Europa, uma grande concentração de cidades globais, nos Estados Unidos e Canadá, México, América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil, nós temos várias cidades que são chamadas de cidades globais, tá? É lógico que as cidades globais brasileiras, elas são a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, certo?
Ah, Sirius, uma cidade global tem necessariamente uma quantidade X de habitantes? Não, não tem uma quantidade X de habitantes, certo? É uma cidade que ela exerce uma influência mundial, ou seja, global. E aí, o que acontece? Qualquer uma delas é considerada uma cidade global. Brasil, São Paulo e Rio. Porém, esse aqui vocês têm na sua apostila, tá? Esse quadro aqui, ó, que está na página 30, deixa eu olhar para vocês aqui. Lá na página 42, vocês têm esse quadro, e aí mostra para vocês que uma universidade britânica, ela fez um estudo e uma classificação pegando as cidades globais no mundo, certo? E classificando em 3 grandes grupos. A cidade alfa, a beta e a gama. Aí a alfa, ela subdividiu em alfa mais, alfa e alfa menos. A beta, beta mais, beta e beta menos. A gama mais, gama e gama menos. E aí ela pegou todas essas cidades globais e conforme a sua importância, principalmente financeira, econômica, serviços, de decisões, ela englobou quais são as cidades globais mais importantes. Tá? E aí ela foi colocando aqui, ó. Então, pela classificação, eu tenho 2 apenas cidades globais, que seria o alfa mais, eu tenho 8 alfa mais, eu tenho 9 alfa, eu tenho 22 alfa menos, e assim por diante. E aí, segundo essa classificação britânica, isso é importante colocar, só existe 2 cidades padrão alfa mais, que seria Londres, né? Até mesmo a amizade britânica, ia colocar Londres também, né? Não que Londres não é uma cidade importante, até mesmo historicamente, toda a importância que ela tem, no início da urbanização, aquela coisa toda, e Nova York. Então, são as 2 únicas cidades no mundo que até então são classificadas, segundo essa pesquisa, como alfa mais. Tá? Por quê? Porque elas são consideradas os principais centros financeiros da atualidade, agregando em torno de si as principais decisões e serviços da economia internacional. Tá? Então, por exemplo, não colocou cidades chinesas, as chinesas estariam aqui nas outras alfas. Tá? No caso do Brasil, a cidade de São Paulo, que é a mais importante cidade global brasileira, ela é alfa. Então, ela estaria aqui entre as 9. Perceba que a gente está na frente da alfa menos. Então, a gente estaria nessa classificação em terceiro lugar entre as cidades mais importantes, a cidade de São Paulo. Já Buenos Aires, né, aqui na Argentina, já seria alfa menos, quer dizer, ela tem uma classificação inferior à de São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro, ele coloca como beta, só que beta menos, estaria aqui no grupo das 15, certo? E aí eles colocam outras 2 importantes cidades, que ele coloca no estudo, mas a gente não considera ainda cidades globais. Essas 2 cidades são consideradas metrópoles nacionais no Brasil até então. No estudo deles, eles colocaram como globais, que seria Curitiba e Porto Alegre como cidade gama, que estaria no grupo de 11 cidades, certo? Isso aqui, você fala, meu Deus, eu vou ter que decorar isso. Olha, gente, é comum cair essa classificação? Não. Porém, eu já vi em alguns vestibulares, tem vestibular que você sabe que eles pegam umas coisas assim para derrubar candidato. Então, é interessante você saber, é lógico, você tem que saber quem são as 2 alfas aqui, mais, e você saber, né, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? A classificação. Mas não é um assunto tão cobrado, mas aqui eu trabalho tudo aquilo que é possível de ser cobrado, tá? E para a gente finalizar, uma mega cidade e metacidade. O que é uma mega cidade e o que é uma metacidade, tá? Mega cidade, pessoal, mega cidade, o nome já diz, é uma grande, mega grande. Essa você tem que ter atenção. É um termo que foi criado pela ONU para definir toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Preste atenção nisso. Uma mega cidade tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Se ela for uma cidade global, mas ela não tiver mais de 10 milhões de habitantes, ela não entra nesse conceito de mega cidade. No caso aqui, eles consideram também a área metropolitana. Então, se eu pegar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, tem uma faixa de 8 milhões. Então, a cidade não é uma megacidade. Mas se eu pegar a grande Rio de Janeiro, que vai pegar dentro da área metropolitana do Rio, ultrapassa 10 milhões, aí ele entraria. No caso, a cidade de São Paulo, por si só, a cidade já é uma megacidade, porque ela tem mais de 12 milhões de habitantes. Certo? Então, aqui eu teria aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Aí, aqui na casa, nós temos Buenos Aires. E aqui, esse quadro aqui, pessoal, que é interessante,
Ele está colocando, segundo dados da ONU, quais seriam as megacidades que nós teríamos em 2030. Não é que tem agora. E aqui, ó, ele coloca para vocês aqui, ó, que a cidade que está em negrito é aquela cidade que em 2030 vai se tornar. Por enquanto não é. Então você pega aqui, ó, Lima e Bogotá, ainda elas não são colocadas como megacidades. Então ela está em negrito, tá vendo? Aqui, ó, Bogotá e no caso Lima, eles acreditam que a partir de 2030, daqui 10 anos, elas serão megacidades. E aí você tem um monte aqui, ó, na Ásia, né? Que já se tornariam megacidades, como aqui, por exemplo, na África do Sul, a cidade de Joanesburgo, ok? Aí é lógico que ainda nem todas as cidades, elas são as megacidades. E o interessante aqui pela cor, depois de dar uma olhadinha na legenda, que ele está falando, né, no caso de percentual, e ele está falando de declínio, né? Perceba que aqui no Japão, em declínio, porque aí é o fator de crescimento, né? É uma população muito envelhecida, então a população não está crescendo, né? De maneira geral, a tendência é diminuir, é morrer mais do que nascer. A gente já viu sobre isso, tá? E aí, então isso seria uma megacidade, tem que ter mais de 10 milhões. E uma metacidade? O que é uma metacidade? Uma metacidade é aquela cidade que a sua região, não necessariamente ela, tem que ter mais de 30 milhões de habitantes. Qual é a única região, qual é a única cidade que é considerada, segundo a ONU, uma metacidade? A cidade de Tóquio. Então, Tóquio é a metacidade que nós temos. Então, a única metacidade seria Tóquio. Não que a cidade de Tóquio tem 30 milhões, mas a grande. Inclusive, nessa região, a gente tem uma megalópole, né? Grandes megalópolis aí no Japão. Então, acaba abrangendo toda a população dessa área metropolitana, dessa área aqui, ó, dessas cidades conurbadas. Entenderam, gente? Ok? E aí a gente finaliza aqui. Deixa eu voltar aqui e falar com vocês. Vamos lá, vou fechar. E aí, galera? Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos lá, gente? Tem alguma pergunta? Bom, eu vou estar finalizando aqui, vou ficar mais um tempinho aqui, né? Depois que eu fechar a gravação, para ficar respondendo alguma pergunta que você tenha, certo? Peço, por favor, depois de assistir essa aula, você se inscreva aqui Urbana, aí você faz os exercícios, quem tem dúvida, manda para mim, tá bom? Eu vou estar fechando aqui a nossa gravação, tá? Foi muito bom a gente estar aqui. Qualquer dúvida, a gente continua. Eu vou desligar aqui a nossa gravação, mas eu vou estar aqui continuando com vocês. Se você quiser ficar mais um minutinho comigo, ainda tem um tempinho, tá? Um beijo para vocês, gente, e a gente se vê na próxima aula. Tchau!